Numa entrevista a um jornal de hoje, o presidente do Banco Espírito Santo, Ricardo Salgado, apelou a este Parlamento. Se os bancos aceitarem acabar com os offshores, é se lhes prometermos uma amnistia. Ficou tudo dito. Só pede amnistia quem cometeu ou protegeu crimes. No Banco Espírito Santo está escondida uma parte da fortuna de Augusto Pinochet, segundo a justiça chilena, que não consegue reaver esse dinheiro. Os offshores e as contas secretas só servem para isso, para proteger o crime. Não pode haver nenhuma amnistia a nenhum crime económico. Respondo por isso a Ricardo Salgado. Todos têm que ser responsabilizados pelos seus crimes. Não há amnistia para os offshores. É por isso que o Bloco de Esquerda propõe aqui hoje, à vossa consideração, senhoras e senhores deputados, uma nova abordagem contra os offshores. Já não suportamos as almas piedosas, se nos permitem a franqueza, que nos dizem que porque querem acabar com os offshores, mas tem que ser em todo o mundo ao mesmo tempo, não estão disponíveis para mexer um dedo. Por isso, propomos que seja recusada qualquer transferência para offshores, a começar pelos europeus, Áustria, Suíça, Luxemburgo, os territórios do Reino Unido, que não estabeleçam com Portugal um acordo de cooperação judicial. E que devemos dar o exemplo. Na Madeira não poderá ser registada ou continuar registada nenhuma empresa que não faça a declaração de IRC ou de IVA, ou que não tenha um balcão ou uma agência aberta na região. Permitir empresas virtuais e obscuras é hoje o que sempre foi. Favorece a lavagem de dinheiro. E em Portugal devemos acabar hoje mesmo com a facilidade em relação à lavagem de dinheiro. Em terceiro lugar, propomos um pacote de medidas contra o abuso. Ao longo dos últimos 9 anos, a generalização da especulação e da sombra destas economias do submundo, para voltar a citar Sócrates e Durão Barroso, favoreceram a apropriação de pagamentos milionários a gestores e acionistas. E os pagamentos foram tanto maiores quanto mais incompetentes têm sido esses gestores. Em Portugal, os gestores das 20 maiores empresas do PSI 20 ganham 3 vezes mais do que os das outras cotadas. Cerca de 70 mil euros por mês em média. Em 2008, os administradores receberam 6,9 milhões na PT, 14,4 milhões no Banco Espírito Santo, 7,7 milhões na EDP. Na Sonaicom, metade dos lucros vão logo para o bolso dos administradores. E, ao mesmo tempo, sabemos agora que quando são os próprios ou os seus mandatários a decidir dos seus salários, pode-se chegar ao céu. No BCP, um acionista acusa os administradores que estão a ser investigados por crime de mercado e que já receberam 100 milhões de euros quando foram despedidos, de terem recebido outros 700 milhões de euros durante os anos em que teriam viciado as contas. É claro que estes administradores, homens sensatos, recusam os aumentos salariais para os trabalhadores, em nome das dificuldades das empresas. Muitos deles beneficiam do quase monopólio que lhes é concedido pelo Estado na EDP ou na Galp. Outros são pagos por empresas que recebem subsídios públicos, mas que estão em dificuldades. E a primeira dificuldade que resolvem é a do seu próprio salário. Este regime favorece a engenharia financeira, a manipulação das provisões e tem como resultado uma gigantesca desigualdade em Portugal. O país tem estado a saque e é tempo de impor regras. Por isso propomos as regras mais sensatas. Se as empresas recebem fundos da Bolsa, têm de informar a Bolsa e o país sobre os rendimentos pagos a cada administrador. Se a empresa recebe subsídios públicos, deve aceitar um teto salarial razoável para os seus administradores. E se quer pagar prémios excepcionais
então a taxa do IRS deve ser excepcionalmente elevada para 75% e a empresa deve pagar mais IRC se escolheu não investir, mas assegurar a fortuna dos seus administradores. Finalmente, senhoras e senhores deputados, o Parlamento votará hoje a proposta de um imposto sobre as grandes fortunas, que inclua quem tem património de mais de 1 milhão de euros. Com estas leis, o Bloco de Esquerda propõe uma resposta a uma emergência social. Convido todas e todos os deputados, quantos não suportam que se feche os olhos à corrupção, ao enriquecimento ilícito, ao tráfico de influências, ao abuso empresarial, a expressarem hoje o seu compromisso com leis modernas, razoáveis e eficientes no combate ao crime e na devolução do que é de todos. A regulação e a transparência são as armas da democracia no combate ao crime económico. Hoje, senhoras e senhores deputados, vamos todos votar sobre os princípios e os fundamentos da democracia.